Sim. E quando eu acabei vindo pro Sul, em 2009, né, eu olhava lá de fora e pensava assim pra mim, que estrutura tem o futebol? Totalmente diferente do futsal. Quanta gente envolvida, né? Paixão, né? Total paixão. Me surpreendeu naquele momento pelo convite. Mas eu falo assim, você entende em qual parte do futebol? Porque tem a parte técnica, tem a parte física, tem a parte da gestão, tem a parte política, tem a parte econômica. Do que? Você tem a liderança de treinamento, o quê? Porque futebol é amplo, né? Total. Pra entender de futebol, se a gente falar antes, é muita coisa. Opa, peraí, então você é... né? E ficou muito claro, assim, uma trajetória, né, Serginho? Futsal, jovens, iniciação... Né? Tu tem que saber o que realmente você quer, né? E isso é muito importante para essa transição do atleta pós-carreira, dele entender o que realmente ele quer. Exatamente. Bom, eu quero ser um preparador físico, então tu vai se especializar para ser um preparador físico. Tu já vivenciou o campo e agora já vivenciou a prática e agora vai vivenciar a teoria. Porque os pais ainda, por acreditarem que ele não tem essa visão de dentro, ele tem uma visão de fora. Então ele acredita que pro filho se desenvolver é jogando. Só que como que você vai colocar ele no jogo se ele não sabe dar um passo daqui e ali? Você vai estar pulando etapa. E quando chega no treinamento e ele tem acesso ao treinamento, ele vê um dia fundamento, no outro dia fundamento, no terceiro dia fundamento, e ele fala assim, e a bola, e o jogo, e isso aqui. Fala pessoal, vamos começar mais um episódio. E eu tenho um convidado ilustre aqui na Revolução do Jogo, e vocês sabem que para sentar nessa cadeira, o cara tem que ter vivenciado os 4 ciclos da carreira profissional. E hoje, ele ocupa uma posição onde poucos ocuparam. E essa minha escolha é justamente para isso. Para que você que está começando, mas que você também que já está nessa carreira aí buscando crescer cada vez mais, seja na formação ou seja no profissional, você vai ter uma referência daquele que já passou por onde você está passando e agora, olhando a trajetória que ele tem, você pode tomar melhores escolhas. Esse é o princípio da sabedoria. E você vai ouvir hoje esse meu convidado que hoje é coordenador técnico, não, ele é gerente geral das categorias de base do Criciúma Esporte Clube, ele teve uma carreira linda e hoje vai falar muito sobre carreira, sobre transição, sobre o que ele vivenciou, o que ele vê hoje atual para entregar para você um conhecimento. Receba aqui então o nosso amigo Serginho. Serginho, seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui. Nós trabalhamos juntos, né, no profissional do Criciúma. E hoje eu falei para você ali nos bastidores e eu aprendi muito depois que ainda mais, né, depois que eu fui fazer todos os cursos ali aqui no Brasil, tanto lá fora como na La Liga, que me abriu, expandiu a mente. E aí consegui olhar para o teu papel hoje, né, na formação, nas categorias de base. E uma coisa me deixou certo. Claro, 2 coisas. Primeiro, nenhum profissional permanece durante 7 anos, como você me falou ali, em um único clube de sorte. Não, é trabalho. E acima de tudo, é o caráter. Porque a habilidade, fazer bem, gera oportunidade, mas a permanência é o caráter. Então, já quero te saudar aqui, dando os parabéns por essa trajetória e que a gente possa bater um grande papo aí e deixar o conhecimento para essa galera. Muito obrigado, Carlos. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente se tratando da sua pessoa, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo no extracampo e tudo aquilo que você fez dentro do campo, né? Como atleta, como profissional, e tive a oportunidade de trabalhar com você, né? E desde aquele momento que a gente trabalhou junto e vivenciou aquele momento no Criciúma, a gente vê o perfil, né, da pessoa, o caráter, o profissionalismo, naquela oportunidade que tivemos junto. E eu penso que isso é o que um profissional precisa ter, né? Ser um profissional de caráter, um profissional que se dedica realmente para a instituição, aquela que você está trabalhando, né? Se entregar em todos os sentidos, para que você possa fazer sempre o melhor, né? Para você, profissionalmente,
e principalmente para o clube e pelas pessoas que estão do seu lado desenvolvendo o trabalho. Não só os profissionais, mas principalmente os atletas, né? Que dentro desse pilar são os que a gente trabalha para eles, né? A gente trabalha para os atletas, né? Na formação, seja ela dentro de campo e fora de campo. Então, estou muito feliz de estar aqui para que a gente possa conversar e falar realmente tudo aquilo que a gente vivencia no dia a dia dentro do futebol e principalmente fora dele, né? Porque eu acho que o futebol ele não está exclusivamente só dentro de campo, né? Tem muitas coisas que você precisa estar muito bem no extracampo para que você possa desenvolver o teu trabalho profissionalmente da melhor maneira possível. Exatamente, Serginho. Eu vou colocar um ponto aqui que você me chamou muita atenção. E você falou muito a respeito da habilidade e do caráter, né? E é muito claro, Serginho, que eu joguei com grandes atletas, no Atlético Mineiro principalmente, no Vasco, e vi que aqueles que permaneciam mais tempo no clube eram aqueles que mais se envolviam com a missão do clube, com os valores, com o propósito, que segurava a onda ali mesmo. E eram esses que os treinadores contavam. E também vi atletas talentosíssimos que só o talento não sustentou. Porque chegou um momento que nem os companheiros, nós, companheiros, não conseguimos sustentar, porque ele não tinha a disciplina de chegar sempre no horário, de cumprir as regras. Quando precisava de um sacrifício a mais, por exemplo, concentrar mais tempo, ficar mais focado no clube, ele não se adaptava e acabou saindo, girando e tendo que perdendo uma oportunidade, né? Poxa, num grande clube que a gente está falando da dificuldade de chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas isso a gente está falando no profissional. Você trabalha com jovens. É possível você fazer essa avaliação? Se faz essa avaliação também com uma criança de 10 anos, 12 anos, ou só com um profissional? Qual avaliação é essa? Vocês analisam mais o caráter, os valores, ou nessa primeira etapa é mais talento? Como que se analisa isso para poder desenvolver o atleta? O que vocês analisam mais, Serginho? Bom, principalmente nas categorias de iniciação, né? Principalmente nos atletas de 8 a 14 anos, né? A gente vai muito pela cultura familiar, né? Pelo aquilo que realmente a família consegue desenvolver juntamente com nós profissionais, com o clube aonde esse atleta está. Logicamente que a parte do querer, do profissionalismo, ela também é muito importante, aliado também, logicamente, com a qualidade, né, do atleta. Mas, nesse processo de iniciação, a gente deixa muito mais à vontade o menino para desenvolver todos os pilares que ele tem que desenvolver, seja ele em qual categoria que ele está naquele momento, para que quando ele possa passar para as categorias, a do sub-15, a do sub-17, sub-20, já é umas categorias que já tem uma cobrança maior, certo, né? Então, as categorias de iniciação é mais um desenvolvimento social, de integração, socialização, e junto disso aliado com a formação do cidadão e do atleta, né? Respeitando a sua faixa etária de idade e respeitando os pilares. Sensacional. Eu queria colocar porque me veio na hora, então para não perder esse gancho. Mas eu quero saber mais sobre o Serginho, né, que começou ali no futsal e uma geração bem mais anterior que eu. Sou novinho, né, Serginho? Você é de outra geração aí. Serginho, você que vivenciou o futsal muito forte, você começou no futsal, depois transicionou aí para campo, né? Conta pra gente como que foi essa sua trajetória a começar no futsal, até chegar no campo. Depois eu gostaria que você fizesse um paralelo de como você viu o futebol naquele tempo que você jogava, como que era aquela cultura, o jogo de futebol, esses desafios, né, que eram enfrentados lá e hoje, para que a gente possa compreender melhor, até para quem está assistindo ali, os pais, treinadores também que estão buscando crescer
ser treinador de iniciação, porque é um desafio totalmente diferente, né? Treinar profissional, treinar iniciação, para que eles possam compreender através do passado, do presente e também para a gente imaginar o que podemos esperar para o futuro. Então, eu realmente iniciei a minha carreira no futsal, na Sadia, em Concórdia, com 7 anos de idade, né? Fiquei até os meus 20 anos. Depois eu acabei saindo e indo para a equipe de Ceará, que era muito próximo à cidade de Concórdia. Fiquei lá por 3 temporadas, aí já no profissional, né? Dentro do futsal. Depois tive uma oportunidade de ir para Palmitos, também tudo no oeste de Santa Catarina, também para jogar na equipe profissional. E quando eu estava em Palmitos, eu tive um convite de ser técnico das categorias de iniciação do futsal. Com quantos anos? Eu já tinha 32 anos. 32. Eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira como técnico das categorias de iniciação lá da cidade de Palmitos. E, ao mesmo tempo, quando eu tive esse convite, eu já estava pensando no meu pós-carreira dentro do futsal, né? E aí eu iniciei como técnico nas categorias de sub-9 até chegar no profissional de Palmitos como técnico. Então, nas categorias, quando eu era atleta, eu iniciei do 7 até chegar no profissional. Como técnico, eu iniciei do 9 até chegar no profissional. Então, eu passei todos os pilares. Certo. Antes de chegar na equipe profissional de Palmitos. Lógico, nesse processo todo, teve os cursos que você tem que se especializar, você tem que estar melhorando a todo momento, né? E, em cima disso, a gente foi fazendo os cursos que o futsal nos proporcionava, e aí iniciei a carreira no profissional de Palmitos, né? No adulto, né? Na época, e a gente foi bem já na primeira temporada, e aí depois eu tive um convite na segunda temporada, que eu fiquei em Palmitos, para vir para Xaxiense, que também é no oeste de Santa Catarina. Muito forte o futsal no oeste do estado, né? O futsal lá é muito forte. E aí acabei indo para Xaxiense, ficando por 2 temporadas. E depois eu fui convidado para vir trabalhar na Unesc Siderópolis, aqui em Palmitos. Aqui em Siderópolis, desculpa. Que é aqui do lado de Criciúma, né? E que naquela oportunidade o técnico era o Juninho. E no ano anterior a gente tinha disputado a final do Campeonato Catarinense da primeira divisão, e a equipe de Siderópolis, Unesc, acabou sendo campeão, e a Xaxiense vice. Eu recebi um convite para vir para cá, porque o Juninho estava saindo para Capivari, numa outra equipe, e eu achei bastante interessante, porque eu conhecia o futsal da Anjo, e ter jogado contra, né, quando eu era atleta, inclusive no Colombo Salles, né, onde era praticamente todos os jogos e ginásio lotado. Conhecia vários profissionais que aqui estavam, que no caso é o Pipoca, o Jean, o Alexandre, o próprio Zego. E eu achei que era o momento de vir para o Sul, né? Certo. E a gente também veio, ficou de 2009 até 2012 como técnico da Unesc Siderópolis, até o projeto acabar. E aí, naquele momento, eu tive um convite de ser secretário de esporte na cidade de Siderópolis, pelo prefeito. Secretário de esportes. Isso. Que era onde a gente ia fazer a coordenação praticamente de todo o esporte do município, começando com os projetos de escolinha até os projetos de campeonatos amadores dentro do município. Acabei que ficando até final de 2015, aonde eu tive um convite através do presidente Jaime, me chamou lá na empresa dele, na Risicolor, queria falar comigo. Eu fui. Ele era um dos
patrocinadores do projeto social lá da cidade de Siderópolis. Ele dava um valor por mês e todo mês a gente prestava conta do que ele estava investindo, né? E ele fez um convite, fui para conversar com ele lá na empresa, né, dele. Ele falou que estaria naquela semana assumindo o Criciúma e ele me perguntou se eu tinha vontade de ir para o campo. Daí eu falei para ele: seu Jaime, eu nunca trabalhei no futebol de campo. Eu trabalhei no futsal. Eu sei que o futebol é totalmente diferente do futsal. Certo. O futsal é muito agregado à universidade, à formação realmente do cidadão e do atleta para pós-término no futsal, para pós-término de carreira, né? Aí eu falei que ia pensar, enfim, não disse nem sim nem não para ele. Saí da sala e antes de eu sair da sala eu falei para ele, né? Eu falei para ele: seu Jaime, o futebol é totalmente diferente de tudo que o senhor imaginar, inclusive da sua empresa aqui. Ele falou: é, Sérgio? Eu falei: é. Né? E surpreendentemente, na quinta-feira, eu falei com ele numa segunda, na quinta-feira ele assumiu o Criciúma. E até então não falamos mais, e eu fiquei acompanhando, era outubro, se eu não me engano, de 2015, outubro de 2015. Eu fiquei só acompanhando o Criciúma, eu já vinha para o campo assistir os jogos, certo. Porque eu acho que você tem que ter uma identidade, né? Eu lá no Santa Catarina, é muito Inter, Grêmio, agora Chapecoense, né? E eu torcia na oportunidade lá para o Internacional. Sim. E quando eu acabei vindo pro Sul, em 2009, eu acabei vindo todos os jogos do Criciúma. Eu e minha filha, que hoje tem 18 anos, e eu acabei sendo torcedor do Criciúma, não perdi um jogo. Certo. Né? E eu olhava lá de fora e pensava assim para mim: meu, que estrutura tem o futebol? Totalmente diferente do futsal. Quanta gente envolvida, né? Isso, paixão, né? Total paixão. Me surpreendeu naquele momento pelo convite. Ficou assim. Final do ano, praticamente 15 de dezembro, ele me liga novamente. Serginho, o coordenador da base era o Emerson Almeida. Ele foi para o profissional, estava com o Roberto Cavalo. Você quer? Eu falei: deixa eu ficar 7 dias no CT, deixa eu conhecer as pessoas, deixa eu conhecer o processo, para ver se realmente eu tenho capacidade de desenvolver um trabalho. Certo. Porque... gerente, no caso ali. Era coordenador da base. Certo. Né? Hoje o nosso coordenador é o São, eu sou gerente. E ele disse: você vai quando? Eu vou agora. Né? E aí eu fui. Aí eu fiquei de segunda até na sexta-feira, conversando com a psicóloga, assistente social, comissão técnica, nutrição, parte médica, atletas. Fez um diagnóstico geral. Tudo. Realmente para ver se eu tinha condições de desenvolver o trabalho. Final do dia de sexta-feira, eu liguei para o Jaime e falei: ó, tenho aqui um relatório do que realmente eu vi e do que eu posso fazer, junto com as pessoas que já estão lá. Certo. Né? E depois, na sequência, a gente seguir melhorando, né? Enfim. Inclusive, naquela hora, o Emerson estava junto, o próprio Roberto Cavalo estava, e na minha forma de me expressar e falar, eu nunca mais me esqueço disso. O Roberto Cavalo e o Emerson disse: pode contratar. Esse é uma pessoa honesta. Certo. Né? E eu fiquei muito feliz, por as pessoas não me conhecerem muito, porque não tivemos uma convivência, e dar o aval simplesmente daquilo que eu estava falando. Sim. Né? E aí o Jaime não me disse nem sim nem não, fui embora, né? No sábado eu já saí de férias e estava de férias já lá em Florianópolis, na casa da minha sogra. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, toca o meu telefone. Era o Jaime. Dele disse: Serginho,
vamos assumir a base aqui. Eu olhei teu relatório, achei muito interessante. E você quer vir? Eu falei, vou. Você começa quando? Ele falou, você pode começar em fevereiro. Eu falei, não, eu começo amanhã. Já, Como assim amanhã? Multidão já. Amanhã. Porque tinha Taça São Paulo. Eu já fui junto. Tinha as competições de torneio de final de ano. Isso de 2016. Início de 16. E a partir daquele momento, eu comecei o processo dentro do Criciúma, junto, logicamente, com todos os profissionais que estavam lá. E nesse período, a gente foi melhorando, né? Como profissional, incrível, fazendo curso, se especializando, sim. Melhorando. E fiquei até maio, se eu não me engano, de 21, de início de 16 até maio de 21, dentro do futebol ali no Criciúma, né? Sim. Depois saí, fiquei 2 anos, praticamente quase 2 anos no Concórdia, até receber o convite para voltar para o Criciúma, né? Antes disso, antes de voltar para cá, tive outros convites, né? Que naquele momento eu achei que não era momento de eu sair lá do Concórdia na época, né? Sim. Até pela palavra que a gente tinha dado pelo presidente, pelo trabalho que a gente estava desenvolvendo de uma reformulação de um clube que não tinha nada para ter alguma coisa, né? A palavra faz muito. A palavra é muito forte aí nos seus valores, né, Serginho? Você é daquele que a palavra é mais importante do que um papel assinado. Total, né? Eu nunca me preocupei, isso é de verdade. Quem me conhece sabe. Eu nunca me preocupei essa questão financeira. Eu sempre me preocupei de sustentar a minha família, mas principalmente ter valores. Certo. Né? Principalmente da questão de caráter, profissionalismo, ética, como eu comentei já no início, fazer o melhor, indiferentemente aonde você está. Não interessa se você era técnico de futsal, ou atleta, ou secretário de esporte, ou gerente da base do Criciúma. Você tem que sempre fazer o melhor, indiferentemente de onde você está. Principalmente respeitando os processos que o clube te coloca para você fazer. Né? Então foi isso, né? Dentro do futsal. Poxa, incrível, cara. Foi essa trajetória. Para chegar no futebol também foi essa. Mas ficou muito claro aqui também, Serginho, para mim, alguns pontos, né? Tem pessoas que chegam para mim e eles falam assim, não, eu entendo de futebol. Ele fala, entendo de futebol. Mas eu falo assim, você entende em qual parte do futebol? Porque tem a parte técnica, tem a parte física, tem a parte da gestão, tem a parte política, tem a parte econômica. Do que você tem a liderança de treinamento? O quê? Porque futebol é amplo, né? Para entender de futebol, se a gente falar antes, é muita coisa. Opa, peraí, então você é... né? E ficou muito claro, assim, uma trajetória, né, Serginho? Futsal, jovens, iniciação, né? Logo já no futsal, secretário de esporte, eu acho que lida muito com contratos, com processos, com logística, com questões sociais, você precisa... O cultural também, e tudo isso é vivenciado dentro de um clube de futebol, né? E eu acredito que isso, você pode me dizer muito bem, né? Vamos falar nessa parte do atleta que está transicionando de carreira? Vamos começar nessa etapa. E depois a gente chega na parte onde os pais vão gostar muito, que a gente vai falar da iniciação, das escolhas, dos processos ali, dos atletas que você trabalha hoje. Mas o atleta e o treinador, que está pensando assim, cara, como que eu posso chegar um dia a trabalhar em um clube de futebol? Né? Quais habilidades que você acha necessário para alguém, um atleta que está transicionando de carreira e falar assim, poxa, o que eu preciso para trabalhar, ser um gerente de futebol ou talvez um coordenador técnico? Você não foi ali um executivo, mas você sabe os processos. Quais habilidades você acha essencial para o atleta que está decidindo trabalhar nessa área, né? Eu penso, Carlos, que é muito importante vivenciar, num primeiro momento, como atleta. Certo. Né? E depois, na sequência, estudar, buscar fazer
curso, né? Melhorar dentro daquilo que tu acha que tu tem a capacidade de desenvolver da melhor maneira possível, naquilo que realmente tu gosta de fazer. Não adianta você ser técnico se você não gosta. Simplesmente vou estudar, ser técnico, mas não é isso que eu quero. Sim. Né? Tu tem que saber o que realmente você quer, né? E isso é muito importante para essa transição do atleta pós-carreira, dele entender o que realmente ele quer. Exatamente. Bom, eu quero ser um preparador físico, então tu vai se especializar para ser um preparador físico. Tu já vivenciou o campo e agora já vivenciou a prática e agora vai vivenciar a teoria, né? Que é buscar a formação, fazer curso, fazer estágio em grandes clubes do futebol brasileiro. Da mesma forma, o técnico, da mesma forma, o gestor. Eu gosto muito, eu sempre falo, cada profissional tem que estar no seu quadrado. Exato. Técnico, preparador físico, fisiologista, gerente da base é que vai cuidar dos processos, da gestão, da parceria, dos atletas que vêm de outro clube, que a gente tem que fazer parceria, né? Enfim, entender o que realmente tu gosta de fazer e ama fazer, certo. E em cima disso tu vai se especializar. Certo. Deixa eu pegar esse gancho, porque recentemente eu falei com alguns atletas aqui e infelizmente demora para entender, para eles compreenderem isso. E eu até entendo por quê. Isso é um recado direto para os atletas, que aí você pode daqui a pouco falar também como que foi a tua origem, teu crescimento, teu desenvolvimento. E muitas vezes, Serginho, estou falando agora na parte comportamental. O atleta, né, como eu tive esse processo. Uma infância muito pobre, você tem que lutar muito, você tem que ter muito trabalho duro, muitas vezes você passa fome, você persiste e você chega. Só que o chegar, né, poxa, é bom, você se tornou um profissional. Só que por outro lado, a pessoa pode desenvolver um pouco de orgulho e falar assim, não, eu cheguei sozinho. Não preciso que alguém me fale agora o que eu tenho que fazer. Então tem duas coisas. Você se torna um grande profissional, você chegou, você desenvolveu, só que tem um grande cuidado com o orgulho. Por que eu estou falando isso? A humildade é a base do crescimento. Se você perde isso, você perde de crescer. Agora, se você agora se você não ouve o que o Serginho está falando para você, que é um cara que está lá, vai ser mais difícil para você chegar. Agora eu vou chegar no ponto. Eu conversei com um ex-atleta que agora ele é treinador de uma escolinha de futebol. Ele falou para mim, não, cara, sou treinador de uma escolinha de futebol. Só que ao mesmo tempo que ele fala que é treinador, ele é o dono da escolinha. Então, peraí, ele é treinador, ele é o gestor, ele é o empreendedor. Aí ele falou assim, mas eu tô vendo como que eu faço para poder colocar esses atletas em clubes, fazer negócio com esses atletas. Peraí, então agora ele quer ser empresário. Ele não entendeu. Ele quer ser o empresário, ao mesmo tempo o treinador, o gestor da escolinha e o empreendedor. Então, por isso que ele não sabe como fazer esse negócio funcionar. Aí, Serginho, as consequências física, as consequências problemas em casa, financeira e emocional. Por quê? Ele ainda não tomou uma direção. Eu vou ser treinador, então eu vou focar só em treinador. Eu quero ser o empreendedor, eu vou abrir a escolinha, então eu vou contratar quem vai ser o treinador. Vai desenvolver. Não, eu quero ser empresário, então eu vou abrir uma empresa, construir processos e só formar, né? Trabalhar com jogadores. Aí você colocou um ponto certo. A primeira coisa é, eu preciso saber quem eu sou. Porque é cada um no seu quadrado. Isso aí. Naquele tempo lá, Serginho, de atleta para treinador, teve alguma referência ou alguém que falou assim, Serginho, nessa área aqui, você teve uma referência que te ajudou a fazer essa mudança, essa transição? Eu tive 9 treinadores no futsal. E todos eles me passaram um conhecimento um pouco de cada um. Uau. Né? E eu penso que o que as pessoas te passam de bom, você pega. O que elas têm de ruim, você deixa de lado. Né? E foi dessa forma que eu busquei ser técnico pelas informações que eu tive dos meus treinadores, o que realmente precisava, além de
Não simplesmente ser um técnico, só técnico. Vou chegar e vou dar um treino. Mas como? Você tem que se preparar para dar um treino. Você tem que estudar para dar um treino. Você tem que buscar se aperfeiçoar para dar um treino. Né? Porque hoje, da forma que está o futebol, a todo momento, você tem que estar melhorando. Principalmente, os atletas te exigem muito do técnico hoje. Eles não gostam muito de treino repetido. Eles querem variações de treino. Né? Então, acho que os pilares da minha transição de atleta para técnico foi muito do conhecimento que os técnicos me passaram durante a minha carreira, pós eu entender que realmente eu queria ser técnico. Certo. Naquele momento, né? Eu fui buscar conhecimento, né? Dentro da área. E você colocou um ponto ali desse ex-atleta. Na verdade, das 4 que ele pensa em fazer, ele não está fazendo nenhuma. Nenhuma, né? Então, não tem como você gerenciar, ser técnico, colocar atletas em outros clubes e a formação desse atleta que ele está formando lá na escolinha dele. Sim. Porque o que eu pensava lá no social, veja bem o que eu vou te falar. Quando eu ia contratar um profissional na área de educação física, ele sentava na minha mesa, lá eu como secretário de esporte, não, eu quero 20 horas. Eu falei, não, eu não quero te contratar pelas 20 horas. Eu quero te contratar pelo que tu vai entregar para aquele menino na parte social. Perfeito. Porque ele é um menino que vai vir para o treino e ele quer o melhor do seu treinador. Ele quer que o técnico realmente entregue alguma coisa para ele evoluir como cidadão, evoluir como atleta, para ele poder ir para casa e dizer, pai ou mãe, eu aprendi naquela escola. Certo. Entendeu? E eu não contratava por horas. Eu falava para o prefeito, eu vou, prefeito, contratar aquele que realmente vai entregar de melhor para a criança. Certo. Então, o atleta, ele vai transicionar, ele precisa ter claro o que ele quer fazer. Perfeito. Se ele não tiver claro, ele precisa consultar quem já está lá. Sim. Então, esse é o grande motivo de eu estar aqui hoje entrevistando você e ter construído a revolução do jogo. Porque hoje nós temos, Serginho, nós temos uma mentoria para pais de atletas. Uhum. E qual que é essa mentoria? Não é formá-los para ser empresários, não é formá-los para ser gerente de futebol, não, é para ser pai. E ser pai, conduzir o filho na carreira que ele ainda não conhece, mas com as informações ele vai conhecer todas as etapas, para que quando ele chegar no ponto importante, que eu falo do grande momento, ele conseguir delegar. Então ele não vai entregar o filho para o empresário e falar assim, educa. Ele vai delegar, porque o empresário é um prestador de serviço. Sim. Que vai entregar um serviço Uhum. para o filho na formação de carreira e o pai vai acompanhar. Então, o nosso maior papel é habilitar os pais para viver esses momentos ao lado do filho. Amanhã mesmo, nós teremos aqui, hoje a gente está falando numa terça-feira, amanhã quarta-feira, não, segunda, amanhã terça-feira nós temos uma aula sobre autocuidado. E autocuidado tem uns pilares da nutrição, preparação física, com o diretor da nutrição do Atlético Mineiro, que é o Evandro. Então, olha que incrível aí, aqueles pais que estão dentro da mentoria ter essa oportunidade, né, de vivenciar isso. E nós estamos falando aqui também para o atleta que está querendo transicionar de carreira ou já encerrou a carreira, mas está assim, perdido no que fazer. Perfeito. Então, nós teremos também uma mentoria para transição de carreira, mas enquanto isso você já pode alimentar desse conteúdo. Agora, você só não vai alimentar se o orgulho estiver presente em você. Mas se a humildade estiver lá embaixo, você vai ouvir o que o Serginho está falando e papel e caneta na mão, como eu estou fazendo aqui, e entender em cada etapa o que ele vivenciou. Deixa eu deixar mais claro para você. Existe, Serginho, algumas pesquisas científicas que eles falam que existem pontos em comuns onde eles entrevistam aqueles profissionais que alcançaram o que nós estamos falando aqui de crescimento, sucesso profissional, e ele entende que em alguma etapa ele fez uma transição, ele fez uma escolha, ele se capacitou. E você está me falando aqui que aos 32 anos, tá aqui, você transicionou de carreira, se tornou treinador.
O Alex Maranhão, hoje ele é empresário, comunicador, ele transicionou aos 32 anos. A minha transição foi aos 33 anos. E eu pesquisei antes, o Júlio está ali, muitos atletas transicionaram aos 32, 33 anos. Então, são etapas que acontece essa mudança. Agora, diferente do que nós vivenciamos, é que esses atletas que estão ouvindo com 29 anos, ele pode se planejar lá, para quando chegar nos 30. Planejar no quê? Pô, quanto eu tenho que guardar? O que eu tenho que estudar? Será que onde eu vou morar? E você vivenciou isso, né, Serginho? Sim. Então, assim, qual é o maior conselho? Porque dentro disso envolve também, você contou pra gente ali a questão familiar, né? Você é casado, você toma uma decisão baseada nos valores também. Então, para tomar essa decisão, você teve a referência dos treinadores, que você foi alimentando e buscando um pouco. E para isso tem que ter humildade, né? Sim, total. Você já era casado? Como que estava nessa etapa da escolha ali, da mudança, da transição? Não, na época da transição eu não era casado ainda. Acabei que depois que quando eu já me tornei técnico, foi aonde que eu acabei que casando, né? Certo. Então, mais importante, então deixou claro. A importância de ter uma referência de outros que já chegaram lá. O Leonardo Silva falou para mim que ele gostava muito dessa parte de questões técnicas, técnica de campo. O Vitor, ele já gostava mais do planejamento. Então, você, atleta que está transicionando, entenda onde que você mais atuou quando jogava. Foi ali, planejamento? Foi na parte da gestão? Ou você gostava mais de orientar os atletas dentro de campo, seus companheiros? Vou dar mais um exemplo para você. Você conheceu o Sandro, um volante que jogou no Internacional, seleção brasileira, construiu carreira no Tottenham? Eu ouvi falar, mas pessoalmente eu não conheci, não. Né? Ele falou assim para mim, Carlos, eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim, Carlos, eu gostava muito de chegar dentro do vestiário e sentar com o treinador e falar das questões técnicas. Então, você me fez lembrar de algo que eu vivenciei lá e por isso, aí ele terminou agora a licença da UEFA ou a FIFA para treinador. Então, mais uma referência, ele vivenciou isso dentro de campo. Então, a gente entende como um ponto em comum para o atleta ir se conhecendo e poder tomar uma decisão na transição de carreira. Sim, isso é muito importante. Você entender realmente o que você quer para a tua carreira. Certo. E em cima disso você vai buscar a melhora, né? Se aperfeiçoar, buscar informação, a comunicação, essa que você faz perante aos pais, ela é muito importante, porque a família, ela está 100% no desenvolvimento da formação do atleta. Não fica só exclusivamente para o clube. O clube é uma parcela desse pilar, mas muito vem da família. Entender os processos que o atleta tem dentro do clube, entender que quando ele está nas categorias de iniciação, a gente tem que tomar muito cuidado, né? De que forma realmente a gente trabalha com esses atletas no dia a dia. Eu sempre falo, tem que ter uma equipe multidisciplinar por trás de tudo isso, né? A psicóloga, assistente social, nutrição, departamento médico, comissões técnicas, realmente profissional para desenvolver esse trabalho, certo, né? E junto a família, o orientador, aquele que pode dar uma assessoria dessa realmente que você faz com os pais, isso é muito importante. Sim, sim. Né? Porque todo mundo acha que o futebol revoluciona tudo. Ele pode até revolucionar, mudar a tua trajetória. Mas tem o outro lado, se você não for bem orientado, a situação ela pode ser ao contrário, de não acontecer. Entendeu? Então, assim, a gente se preocupa muito nesse sentido, principalmente no Criciúma, né, nessa questão do extracampo, de orientar os pais da melhor maneira possível. Antes de iniciar qualquer trabalho das categorias de iniciação, a gente chama todos os pais no auditório, explica qual é os processos realmente que o clube vai desenvolver perante o atleta, o que o pai pode colaborar com o clube e com as comissões técnicas nesse projeto, nos processos também, nos pilares que temos para desenvolver. E aí vai a orientação dos profissionais que realmente buscaram o conhecimento, que nem no teu caso, para poder orientar eles.
nesse sentido do processo da formação deles, até chegar numa categoria acima, no sub-15, no 17, no 20, e até chegar no profissional, que até chegar lá tá muito longe, é muito difícil. Então, tem que ter muita calma, tu tem que ter entendimento, tu tem que saber que a cada dia é uma situação nova, é um momento novo. Certo. E aí a orientação, ela é muito importante para o desenvolvimento da formação do atleta, principalmente até chegar no alto nível, né? Exatamente. Porque dentro do futebol, hoje você tem as comissões técnicas que são funcionários do clube. Mas hoje tem os atletas, eu não gosto de falar jogador. Jogador, para mim, eu acho que tem que ser atleta. Né? Atleta é aquele que se preocupa com a sua carreira, que se preocupa após carreira o que realmente ele vai fazer, ao mesmo tempo estudar, né? orientar ele como que ele está se comportando no extracampo para poder se ajudar ele próprio e ele mesmo, porque o teu corpo é teu trabalho, é o teu trabalho. A empresa ali entendeu? Exatamente. Então, o atleta tem que estar super orientado e para tomar cuidado para poder, quanto mais... Hoje, você teve uma carreira longa. Por que tu teve uma carreira longa? Porque tu se cuidou. Exatamente. Entendeu? O extracampo, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, você chegava por primeiro e saía por último. Entendeu? Hoje, tem gente que chega por último e sai por primeiro. Como que ele vai melhorar? Exatamente. Não tem como melhorar. Entendeu? Eu sempre falo que nessa minha trajetória, 8 anos, 9 anos no futebol, eu já vi atletas com muita qualidade, não desenvolveram, porque não quiseram melhorar, não porque tu não incentivou o atleta a melhorar, e o que não tinha naquele momento um desenvolvimento melhor, ele acabou ultrapassando o outro, porque ele chegava por primeiro e saía por último. O que tinha um desenvolvimento bom, chegava por último e saía por primeiro. Exatamente. Entendeu? Então vai muito do que tu realmente quer para tua carreira, do que realmente tu quer se entregar para tua carreira, para poder você fazer um desenvolvimento bom dentro daquilo que você quer fazer como atleta até você for atleta, e depois na transição entender que você tem que entender que aquilo que você quer ser preparador físico, treinador de goleiro, você quer ser gestor, tem que estar a todo momento melhorando. Tem que ter essa visão, né, Serginho? E uma das coisas que agora os pais vão gostar, né, aqui nos assistem tanto os pais que estão aqui em Santa Catarina, como também os pais que estão em outros estados do Brasil. E muitos me mandam mensagem: pô, Carlos, você agencia? Não, eu falo, não agencio. Não, mas dá uma oportunidade aí no Criciúma e tal. Sempre, é normal. Normal. Pelo fato de acreditar, ver que é um atleta, então ele acredita que ele tem acesso em todos os lugares, que ele pode fazer tudo, né? Mas eu deixo bem claro que não é assim. Mas para eles entenderem agora, hoje, a gente estava conversando nos bastidores, mas você trouxe um dado aqui muito, muito importante e que cumpre, um dos poucos clubes que eu vejo que cumpre um requisito da lei do futebol, que é priorizar os atletas da sua região no primeiro passo inserir esse atleta no futebol, que é a fase de iniciação. Como é feito essa metodologia, né? São atletas de fora, só atletas de dentro, 100% atletas de dentro, até dos 8, dos 5 até os 13 anos. Como que é feita essa primeira etapa aí na iniciação do futebol no Criciúma? Bom, a gente tem no Criciúma, do sub-8 até o sub-14, que é a iniciação, como você colocou, 100% atletas da região. A gente prioriza isso, né? A gente tem contatos e parceria com todas as escolas de futebol da nossa região. Certo. Não estou falando especificamente só de Criciúma. O projeto Tigrinhos tem praticamente 27 municípios envolvidos, com parceria com a Unesc também. Projeto Tigrinhos? Projeto Tigrinhos, que é feita a captação. E aí, a gente leva todos os atletas
a nível de indicação para o rendimento do clube. Quando chega na categoria sub-15, hoje 50% é da região. Eu acho que primeiro o clube tem que valorizar a região. Certo. Muitas vezes a gente escuta, que é normal escutar, faz parte, né? Que o clube não valoriza a região. Sim. Não, a gente valoriza a região. Mas a gente tem que entender que o Criciúma é um clube de futebol. Ele não é uma escolinha de futebol. Vai ficar realmente os melhores. Sim, tem uma régua ali, né, Serginho? Em todas as transições. Sim. Né? A gente sabe que é uma criança, a gente toma muito cuidado com isso também. Né? Mas a gente tem que entender que a gente está num clube. Exatamente. Né? Então, a gente toma muito cuidado a nível de resultado. A gente não cobra resultado no menino de 8 a 14 anos, porque ele está um processo, como ele ainda é uma criança, ele está num processo de iniciação. Se eu cobrar um menino dessa idade, como que ele vai chegar no sub-15, sub-17? Sim. Ele não vai querer mais saber do futebol. Sim. Porque tu tem que ter resultado, você tem que ganhar jogo pro treinador manter emprego. Isso não existe no Criciúma. Existem os processos que tem que ser cumpridos das comissões técnicas, né? Mas nós não vamos mandar um treinador embora na categoria de iniciação ou até na própria de rendimento. Exatamente. Por não ter conseguido um resultado positivo ou não ter ganhado o campeonato. Certo. Né? No sub-15, sub-17, a gente tem as metas a curto prazo, que é chegar sempre entre os 4 nas competições que a gente disputar. E do sub-15 até cima, né? Até o 20. Porque daí a gente tá na fase de formação, aí... Total formação. Sim, exatamente. Do 14, do 8 ao 14, 0. 8 a 14. 0 de cobrança. Vamos falar ali do 8 ao 14. É fato, porque se você tem cobrança, né? Existe um estudo na psicologia social que se você cobra o atleta de forma excessiva, e aqui eu vejo no dia a dia muito, infelizmente, dos pais que ainda não têm esse conhecimento, a criança, ela começa a desenvolver problemas emocionais, estresse alto, ansiedade, baixo rendimento. Ao invés de melhorar, você baixa o rendimento da criança e desestimula a criança à prática esportiva. Com certeza. O alto rendimento. Por quê? É como se você estivesse esticando algo que não tem a capacidade de ser esticado. Na fase de formação, você precisa esticar. É necessário esticar para ele crescer. Mas na iniciação, você ensina valores. Perfeito. Porque os valores é a base para quando ele chegar na formação, você esticar ele, a árvore vai crescer. Então, você traz algo que está relacionado à psicologia social. E você falou que tem a psicólogo, tem o trabalho social. Nesse momento, o que vocês mais analisam? É o relacionamento com a bola? É se ele está desenvolvendo questões físicas, a compreensão do jogo, né? O que mais vocês avaliam para os pais entenderem, falar assim, caramba, eu estou agindo certo com meu filho. Não, eu estou agindo, eu preciso ajustar isso. O que avaliar nesse momento da iniciação? Eu acho que é muito o relacionamento com a bola, né? De você entender que quanto mais o menino jogar, é importante para o desenvolvimento dele, para as transições das categorias. Por isso que a gente se preocupa muito nas categorias de iniciação, jogar competições, certo, né? Para que ele possa desenvolver todos os pilares, saber e entender da faixa etária, que seria a parte técnica, a parte física, a parte de controle com bola, todos esses pilares que realmente tem na iniciação, para ver o desenvolvimento de cada um. Certo. O que realmente ele pode contribuir dentro daquilo que ele tem para entregar para o clube, respeitando a sua idade. Sim. Né? Então é isso que a gente pensa ali na iniciação, muito se ouve falar, né? A gente está falando, logicamente, aqui em iniciação, você padronizar a parte tática do jogo, a mesma que a do profissional, né? Dificilmente isso acontece, porque o treinador uma hora tá no profissional, uma hora não tá mais. Exatamente. Tu tem que ter, logicamente, as tuas ideias nas categorias de iniciação e nas categorias de alto rendimento, que seria do 15 para cima. Sim. Eu acho que a gente nunca pode deixar de lado os fundamentos.
Poxa, quase. Zero. Poxa, A gente não pode deixar de lado isso aí. Certo. Um passe, um movimento corporal, um cabeceio, né, de como a gente vai finalizar uma bola. Essa parte no Criciúma, ela fica muito mais para o Wilson acompanhar. Certo. Né? Essa parte técnica. Técnica, né? Mas é o que a gente cobra muito hoje, principalmente dos treinadores. Exatamente. Né? Cara, é uma palavra forte. Nós não temos que ter preguiça de fazer as coisas. Nós temos que ter vontade de fazer as coisas. Certo. E isso a gente cobra muito dos nossos treinadores, que eles entendam que eles têm que melhorar o atleta. Exatamente. Né? E não pode ter preguiça de não melhorar. Né? Tem que entender que se precisar fazer dentro do cronograma de trabalho 2 ou 3 vezes por semana, trabalho de fundamento aonde quer que decide o jogo, ele vai ter que fazer. Sim. E só para os pais entenderem, porque eu entendo assim que eu fico imaginando o quanto de equilíbrio tem que ter, né? O diretor, seja o gerente, o técnico, de manter a linha de trabalho. Porque os pais ainda, por acreditarem que ele não tem essa visão de dentro, ele tem uma visão de fora. Então ele acredita que para o filho se desenvolver é jogando. Só que como que você vai colocar ele no jogo se ele não sabe dar um passe daqui e ali? Você vai estar pulando etapa. E quando chega no treinamento e ele tem acesso ao treinamento, ele vê um dia fundamento, no outro dia fundamento, no terceiro dia fundamento, e ele fala assim, e a bola, e o jogo, isso aqui. Então, Serginho, o Michael Jordan fala isso, que até ele encerrar a carreira, ele nunca deixou de trabalhar fundamentos básicos. Quando nós, em 2016, quando nós começamos a trabalhar com Roger Machado, com Aguirre, a gente viu quanto a gente precisava ainda mais treinar fundamento, passe, passe, passe. Então o aquecimento era só passe, passe curto, passe longo, domínio e tal. Por quê? O jogo estava mudando. Campo mais curto, raciocínio lógico, rápido, começou a mudar, então necessitou ainda mais. Então aqueles que não deixou de treinar isso até mesmo no profissional, saiu na frente. E eu tive que fazer uma adaptação muito grande no meu jogo, porque eu brincava, né? Eu dava o tapa 5 metros atrás e chegava 5 metros na frente. É verdade. E aí, com aquela questão da lesão do quadril, do joelho, eu precisei me readaptar. Então, era marcação, inteligência tática e muito passe. Então, eu passei a mudar a forma como eu entregava aqueles 10% a mais. Então, eu treinava muito estímulo e tal. Então, quando eu ficava um pouco a mais no campo, eu treinava ali passe curto, passe longo, passe curto, para continuar memorizando, porque chegava no jogo, era isso. Era exatamente isso. Perfeito. Então, hoje, um atleta, ele tá ali, é uma semente. O regar, vocês acreditam, então, que é treino fundamento. E mais um ponto que os pais não sabem. Quando eu tinha lá meus 5 anos, 6 anos, e as crianças daquela idade, ele treinava futebol na rua. Mas sabe qual que era o treino? Era nas escolas. Nas escolas tinha muito interclasse, tinha muito educação física. E aquilo ali, cara, era 10 bolas na quadra. O treinador vinha, passe, passe, cabeceio, cabeceio, pula aqui, salta ali. Era fundamento básico. Em casa era bola na parede, bola no pé, bola no chão, bola no pé. Era fundamento, era o tempo todo fundamento. E por isso a gente se desenvolveu, chegamos no clube de formação, potencializamos. Então, pais, o que o Serginho está falando, por mais que você não goste, mas é uma realidade. E quando ele fala que cada um no seu quadrado, é você equilibrar as tuas emoções, não colocar o teu passado no presente do teu filho, porque muitas vezes você acredita que o fato de você não ter dado certo vai acontecer no teu filho, então você tem que melhorar e trabalhar o seu lado emocional e respeitar o trabalho de quem trabalhou e estudou para fazer um trabalho que faz hoje. E eu repito, 7 anos em um grande clube como o Criciúma não é sorte, é trabalho e caráter. Então a gente reforça isso porque nós queremos mudar o jogo. E mudar o jogo a gente só muda com conhecimento. E esse trabalho, Serginho, então ele foi estudado, lapidado, e um treinador ele precisa entender isso para trabalhar hoje no Criciúma. É isso Sim, que você tá falando. ele tem que entender. Ele tem que entender isso, porque são os pilares que melhoram o jogador, que melhoram o atleta, né? A questão que a gente já colocou aqui,
do fundamento, do relacionamento com a bola, da parte técnica, da parte tática, respeitando os seus pilares, né? E o pai, ele tem que ser, lógico, o que pode incentivar o seu filho, sim, mas entender até o limite que ele pode chegar, né? Isso. Entender que quando estamos num jogo, o atleta ele tem que estar prestando atenção no técnico, não no pai na arquibancada, né? O pai é um incentivador. E na hora que o atleta estiver no jogo, ele vai estar lá na hora de uma comemoração de um gol, para que o menino não tenha uma confusão na cabeça dele, né? O pai orientando fora, o técnico aqui, a gente orientou na temporada passada e nessa, todos os pais, todos, do sub-8 ao sub-14, o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer dentro do trabalho de desenvolvimento dentro do Criciúma. Para que fique claro para todo mundo, né? A gente gostaria que todos os atletas que estão na base do Criciúma virassem um atleta de alto nível. Certo. A gente sabe que não é isso que vai acontecer, né? Se não acontecer, o que nós ajudamos ele? Então tem outras coisas que o atleta pode seguir carreira na vida dele. Então a gente trabalha muito com essa parte social, integração. Hoje nós tivemos a apresentação do Sub-11 e Sub-12. Cara, que alegria que é, cara. Sério, olha aí. Você tem aqueles meninos assim, com o coração puro, que você vê que aqui no olho deles brilha o sonho, né? Então a gente deixa eles à vontade, né? Realmente a gente é um pai para eles. Eu penso que a gente, além de ter a nossa família, nós temos eles, são 230 atletas que a gente tem hoje no clube, do sub-8 ao sub-20. Então a gente tem que valorizar o lado humano da criança, né? Nós temos hoje 55 atletas alojados no CT, cada um de cada estado, cada um de uma cultura diferente, de família, que a gente tem a preocupação com todos os dias de estar orientando. A gente tem lá um lema. Primeiro estudar, segundo estudar, quarto estudar. Primeiro estudar, segundo estudar, terceiro estudar, quarto estudar e quinto jogar futebol. Certo. A gente prioriza isso e a gente orienta isso. Todo bimestre os meninos têm que mostrar o boletim das categorias de iniciação e também das categorias de formação, porque nós somos um clube formador. Certo. Nós temos que prestar conta para a CBF, né? E nada mais justo do que isso, né? Entender que nós não estamos formando só atleta. Nós estamos formando também cidadãos para a sociedade, que a gente possa viver num momento melhor. Sensacional, Serginho. E vou reforçar um pouco esse ponto que você falou dos pais na orientação dos filhos. Porque um pai, nessa fase até os 13, 14 anos, ele firma valores, ele dá identidade pro filho, ele é que aponta o futuro pro filho. E aqui eu tô falando com o filho também, ele aprende também com os treinadores, né? Tem pesquisas que revelam que nem toda criança ele nasceu num ambiente onde tinha o pai e a mãe. Talvez ele não tinha nenhum dos dois, mas teve sucesso na vida. Então essa pesquisa, psicólogos entrevistaram esses que nasceram na mesma família, uns tiveram sucesso e outros terminaram no crime. E perguntou, qual foi o diferencial? Ele falou assim, eu tive uma referência de pai, um treinador, um professor, que me ensinou a olhar para o futuro. E eu tanto ouvi, pratiquei, que cheguei lá. Então, sucesso e fracasso está mais relacionado aos conselhos que eu ouvi, da visão de futuro que eu adquiri e de não desistir de quem eu queria me tornar, do que mesmo de falta de oportunidade. Então, você, desde o início, está falando aqui que orienta pais, dá oportunidade para 100%, praticamente, da região que está aqui até o sub-13. E aqui você traz uma outra reflexão, porque o Lima, coordenador técnico da iniciação do Atlético Mineiro, falou a mesma coisa. Carlos, aqui acontece muitas vezes do treinador passar uma função tática. Às vezes o atleta é atacante, mas talvez a gente joga naquele... Como é que chama aquele jogo que vai 6? Às vezes tem competições que entra 6, né? 6 de cada lado. Não sei se aqui tem. O Futebol Society?
Porque lá em BH, o Lima falou assim, Carlos, tem as competições que é normal, joga os 11 jogadores, mas tem competições que a gente entra que são 6 para cada lado. Por quê? Porque a gente gosta de estimular o campo aberto, o campo curto, tá dentro da metodologia deles, né? E eles têm essas competições lá. E aí a criança é atacante, mas ele joga atrás para saída de bola, porque o treinador gosta de trabalhar outros fundamentos. Uhum. Só que do outro lado tá o pai falando assim, vai pro ataque, você tem que jogar aberto lá, tal. E o filho fica naquela, vai, não vai, vai, não vai. Então eles fizeram o que vocês estão me dizendo aqui. No início, eles conversam antes, explicam pros pais, nós estamos trabalhando a habilidade dos filhos. Orientam, mas na parte ali emocional, de incentivo que ele precisa e confia na gente, né? Então você entendeu que existe essa necessidade de orientar os pais nessa questão. Sim, a gente tem que orientar os pais. Eu acho que o que o Atlético está fazendo é o que a gente está fazendo aqui. Orientar os pais para que eles possam entender realmente quais são os processos no clube, nas categorias de iniciação. Sim, para que eles possam também, junto com o clube, técnico, clube, família e atleta, desenvolver um trabalho junto. Só num caminho só, né, Serginho? Só num caminho. Exato. Entendendo o que cada um pode contribuir. Cara, e assim, Serginho, uma coisa que o Lima falou, você comentou também, né? Que muitas vezes, cara, isso aconteceu comigo. Eu não cheguei no profissional no Atlético. Eu fiz teste no Atlético Mineiro. Quando eu tinha 16 anos, antes de vir pro Criciúma. E eu fui reprovado. Fiquei ali um tempo, fui reprovado, não passei. Mas eu vim dar certo no Criciúma. E depois o Atlético Mineiro me comprou. E eu lembro que quando eu fui liberado do Atlético Mineiro, eu não lembro o nome da pessoa, ele falou assim, olha, um dia eles vão ter que pagar você para ter você aqui. Eles não tiveram de graça, tiveram a oportunidade de ter de graça, mas um dia eles vão ter que pagar para ter você aqui. Cara, eu nunca esqueci essa palavra. Então, talvez, cara, o teu filho não vai crescer no profissional aqui, mas ele não quer dizer que ele não tem chance de ser profissional num Atlético Mineiro ou num outro clube e depois retornar num profissional. A questão é você respeitar, e aí é uma pergunta que eu faço, né, para você. Como que é também estar nessa posição de você ter que liberar? E muitas vezes o pai lá de fora, ele acredita que não é a sua profissão, mas ele avalia você pelo teu caráter. Se mandou embora é mau caráter, se permaneceu é bom caráter. Como equilibrar isso e lidar com esse desafio dessa profissão, de estar sempre ali nesse... E não deixar se levar também por essa opinião, Serginho. Carlos, eu acho que essa tua pergunta ela é bastante interessante, porque talvez para mim, para assistente social, para psicóloga, no futebol é o pior momento. Na hora que tu tem que liberar um atleta. Explicar para ele o porquê que foi liberado, né? Falar para ele isso que tu acabou de falar, que não é o último clube dele, é o primeiro. Pode ser que de vários que ele vai ter oportunidade. Quantos exemplos que nós temos? Nós temos um aqui, exatamente, que é você. Temos exemplos do Cafu, certo, né? Que não deu certo num clube e acabou que virando no outro. E quantos que saíram do Inter e do Grêmio que talvez não tiveram oportunidade lá e viraram aqui? Caso do Roger Guedes, Dodi, né? Barreto. A mesma coisa com os atletas que quando são dispensados daqui acabam que virando em outro clube. Da mesma forma, os que vêm de outro clube acabam virando aqui. Certo. Então a gente toma muito cuidado quando a gente dispensa um atleta, principalmente nas transições de final de ano. A gente dá uma carta de agradecimento pelos serviços prestados aqui no clube, deixa à disposição aonde para ele se recolocar em outra equipe ou nós ajudar ele se recolocar, porque o atleta teve um período, né, com nós, teve esse laço familiar, então, né, e aí no momento de sair ou fazer o desligamento, a gente procura orientar ele da melhor maneira possível, que ele possa seguir a carreira dele e nós também orientar e ajudar ele para que ele possa arrumar outro clube, mas no futebol talvez seja, para mim, o pior momento. Né? Liberação. Na liberação de um atleta, certo. Saber que ali tem sonho, né? Uhum. Tem aquilo que tu falou antes aí,
bem interessante também, em vários momentos, o atleta ter uma orientação do treinador, Sim, do próprio coordenador, porque não tem da família, exatamente. né? E aí eu acho que isso nós temos que fazer e ficar muito atento para poder orientar realmente aquele que não tem uma cultura familiar onde que ele possa se espelhar, Exato. né? E para que o menino, se não virar um atleta, pelo menos ele possa virar um bom cidadão. Sérgio, eu ainda digo, Sérgio, eu vou além, porque depois de estudar muito a respeito dessa transição de carreira que muitas vezes acontece nos 23 anos, quando ele já dá o primeiro passo no profissional, mas talvez uma lesão precoce, talvez uma falta de desenvolver mais habilidades ou questões que aconteceu como Pedro Ismânia, né? Ele teve alguns problemas pessoais e com 23 anos ele começou a rodar muitos clubes, então ele falou assim, cara, não dá mais. Logo no início, não deu certo. Então, o que ele tinha? Ele já fazia faculdade de educação física, concluiu a faculdade, teve o esforço e a competência de construir relacionamentos e conseguiu construir uma carreira e está vivenciando isso. Quando o atleta vivencia a fase de iniciação, a formação, e talvez não consegue chegar no profissional, o pai precisa entender que ali naquele processo ele desenvolveu muitas habilidades. Adaptação, esforço, disciplina. Ele precisa juntar tudo aquilo que ele vivenciou e decidir, cara, eu amo futebol. Eu posso fazer um curso na CBF de análise de desempenho, se for essa minha capacitação. Eu posso chegar no Serginho e falar assim, Serginho, cara, eu entendi que eu sou aqui de Criciúma, eu desenvolvi muitas habilidades, sonho em ser um nutricionista, um analista de desempenho, um gerente de futebol. O que eu preciso fazer agora? O que você me orienta? Porque minha vida não acabou, cara. Eu quero ser um grande profissional e eu quero usar essas habilidades aqui para chegar lá. Então, nenhum conhecimento ele é desperdiçado, ele precisa ser bem usado. Perfeito. Ele só precisa ser bem usado. E é isso que eu falo com os pais. Pai dá a direção pro filho. Não é que ele não foi atleta profissional de futebol, que ele é um frustrado. Não, calma aí, cara. Ele só não tá no lugar certo. Quando não deu certo, só entende o seguinte, Serginho, eu tô no lugar errado. Falei isso com o Luquinha, né? Sei. Luquinha, talvez o pai, ele quer que o atleta seja um atleta de futebol, mas ele pode ser um astro do futsal. E ele tá batendo cabeça lá no campo porque ele é um astro no lugar errado. Enquanto não adaptar pro lugar certo, ele não vai crescer. Concordo com você. Eu acho que é isso mesmo. Realmente se adaptar onde que você vai poder desenvolver melhor. As habilidades, falamos isso no início, né? Isso. E o Luquinhas, por sinal, a gente foi um atleta que eu tive a honra de ser técnico, né? E o Luquinha tinha muito isso do futsal, né, cara? E o futsal hoje, pro futebol, ele é muito importante para a transição. Se você pegar os grandes jogadores do futebol, a maioria saiu do futsal. Né? Por isso que hoje, nas categorias de iniciação, a gente incentiva do 8 ao 13 jogar futsal. Né? 3 vezes por semana campo e 2 vezes por semana salão. A gente orienta e deixa jogar, porque a gente sabe que é importante na hora de uma transição. Né? Mas o mais importante é isso que tu colocou. Que o pai tem que entender que talvez ele não se encontre no futebol, mas se encontra no futsal. Exatamente. E isso é muito importante o pai ter esse entendimento também no processo da educação e da formação do seu filho. Serginho, agora uma pergunta aqui, porque os pais, eles não querem entregar o filho para um agente de futebol tão cedo. Eles não querem, eles querem educar o filho. E a gente sabe que até por lei é o pai e não o empresário que dá os primeiros passos com o filho, até na hora de conversar com o diretor. Só que muitas vezes ele não sabe como acessar. Os pais que na iniciação é fato, né? Eles chegam, mas na fase de formação, como que os pais conseguem chegar até você, por exemplo, você ou o Wilson, para buscar dar esse passo com o filho? É possível ou tem que ser através de um agente? Para o pai conseguir compreender assim, cara, como que eu chego para levar o meu filho, talvez para fazer uma avaliação, ou se ele já está inserido no futebol, chegar e começar no Criciúma? Muito, muito boa a tua pergunta, Carlos.
eu penso que você não precisa ser um agente ou um empresário para colocar um jogador no Criciúma. Simplesmente tem o telefone do clube, tem o contato que pode nos ligar para mim, para o Benevan, para o Ilson, e o atleta vir através do pai. Exato. Não tem problema nenhum. Né? Eu tenho o maior respeito pelos agentes do futebol, pelos empresários, né? Mas eu penso que se o pai consegue direcionar a carreira dele, ele fazendo essa trajetória, é importante também. É fundamental. Não quer dizer, é fundamental. Não quer dizer que ele não vai ter oportunidade em nenhum clube. Eu nunca vi falar isso aí. Entendeu? E no Criciúma menos ainda. Né? Então, vai jogar o atleta do empresário tal. Não. Até que nós estivermos no Criciúma, isso não acontece. Exatamente. Não tem como acontecer. Né? Vai ficar no Criciúma ou vai jogar no Criciúma o atleta que desenvolver e responder melhor para o clube e para a sua categoria. Aí tá muito claro, Serginho. A gente sabe que existe uma cultura, né? Eu sempre falo, você precisa saber de qual lado você está. Daqueles que estão construindo ou daqueles que vão dar desculpa. Porque quando o filho, né, e o atleta tá lá, não conseguiu, ele fala assim, o cara me liberou, foi injusto comigo. Mas aquele que é perseverante, que se dedica, tá fazendo um pouquinho a mais, tá se dedicando, ele tem um lugar específico lá. Então, pai, mais uma vez, a oportunidade está aí. E para permanecer, é você ouvir o que o clube quer. E não o que os outros de fora estão dizendo que é para fazer. E muitas vezes se perde a oportunidade aí. Ouve mais os de fora do que os que estão de dentro. Você foi assim perfeito na tua colocação. Muito se ouve os de fora, mas se esquecem de falar quem está no processo. Exatamente. Né? Eu, assim, de coração, eu me preocupo muito no que a gente desenvolve dentro do nosso trabalho no clube. Eu me preocupo muito, não me preocupo nada com fora. Porque se eu me preocupar com o que eles estão falando lá fora, eu não vou conseguir desenvolver aqui dentro. Certo. Não tem como você pensar. Entendeu? Não tem como você se concentrar. Agora, tu tem que saber que tu vai errar em algum momento. Tu não vai ser perfeito o tempo todo. Né? Mas tu tem que procurar não errar e tentar fazer o melhor. Vamos decidir uma situação de uma liberação ou de uma contratação do jogador. Não é o Serginho que decide. Não é o Ilson que decide. São várias pessoas que decidem junto. Exatamente. Porque se nós estamos numa comissão, numa hora de liberar um atleta, 3 não querem, 2 querem, por que nós vamos liberar? E aqui você está falando assim, você está falando de liberação. E você está falando de liberação na formação? Na formação. Entendeu? E aqui eu quero trazer um dado, Serginho, você não precisa nem se expor, mas os atletas que alcançam um nível a Série A e jogando na Série A por mais tempo, é aqueles que permaneceram mais tempo num clube só na categoria de base. Isso aqui não sou eu que estou inventando, isso são dados. Eu não vou para longe, eu vou falar daqui do Criciúma. Sim. O meu primeiro clube de formação foi o Criciúma e eu me profissionalizei. O Wendel, que foi campeão brasileiro com o Corinthians, foi o primeiro clube que se profissionalizou no Criciúma. O Éder teve o primeiro clube no Criciúma, foi Seleção da Itália. Perfeito. Se eu for mais longe, aí. E agora tem outro dado, que eu sempre falo para os pais. Se você mora numa cidade e tem um clube com o potencial de ser o Criciúma, para que você está gastando dinheiro e levar seu clube para o Rio de Janeiro com 10 anos? Para Porto Alegre com 9, 10 anos? Para que você está gastando dinheiro que você não tem fazendo a coisa errada? Na história do futebol não existe, e se existir é raro, um atleta que saiu do seu local de origem com 10 anos e se tornou profissional lá. Não tem. Cara. Mas tem com 15 anos, 14 anos. Tem. Aí um pai falou assim, o Vitor Reis. Eu falei, você acha que eu não conheço não, que eu não estudo? O Vitor Reis, o Palmeiras pagou ele desde os 13, 12 anos, mas ele ficou indo e voltando da cidade dele. Dos 14 para frente, onde não dava mais para fazer, daí ele ficou mais tempo no Palmeiras. Então não foi isso que aconteceu. E o Neymar? Vou contar a história do Neymar. O Neymar foi descoberto no Santos, ele é de lá, e ele com 14 anos não quis ir pro Real Madrid. Ele quis ficar onde? Em casa. Ele foi aos 20 anos, ele saiu. Então, pai, o Criciúma tá aqui, o seu filho tem 9 anos. Não, eu vou falar os clubes, não leva pro Sul, ou pro Nordeste, ou pro
Centro-Oeste, porque você vai ter que voltar uma hora. Você vai ter que voltar. E outra, a psicologia social diz que esse filho, essa criança, quando ele se desenvolve no seu local de origem até os 13 anos, aos 14 para frente, ele tem tudo para se tornar uma referência no esporte. Outro dado aqui também. E terceiro, quando você chega com 15 anos, 16 anos, você chega num clube grande como Atlético e tal, e quando ele olha para trás e você já passou por 6 clubes, ele fala assim, poxa, obrigado, você é talentoso, mas aqui você não serve. Porque o tanto de clube que você passou até os 16 anos, você mostra que você não cumpre etapa. Você uma hora vai deixar eles na mão. Então você não mostra caráter. Eu acho que, mais uma vez, assim, as tuas colocações foram muito boas, principalmente para quem está nos ouvindo hoje, referente a essa situação. Às vezes a gente fica até preocupado, né? Exatamente. Como pode um menino de 9, 10 anos, 11 anos, largar a sua origem, né? Um clube que tem aqui para ir jogar em outro clube, né? Eu penso que a partir dos 13, 14 anos, 15, aí já é um momento diferente. É outro momento, como você colocou os dados aí. E aí eu poderia ir mais além. O Claudinho saiu agora, né? Exato. O Claudinho se formou aqui dentro do Criciúma. E ele teve a oportunidade de ir pro Galo antes também. Sim, foi pro Galo. Que o Criciúma proporcionou. Foi emprestado pro Galo um ano. 2 anos atrás, né? Isso, 2 anos atrás. E aí voltou, jogou profissional, vai estar jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Exato. Foi vendido, né? Isso. E o Criciúma ainda ficou com percentual. Mas eu reforço as tuas colocações. Eu acho que é o certo de se fazer, realmente deixar o menino vivenciar aqui, para depois pensar no que vai acontecer na frente. Sim. Né? E principalmente a nível do que você acabou de falar, a nível de estudo realmente que está comprovado. Exatamente, está comprovado. Então, né, às vezes, as más informações, a Bíblia fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, as más notícias. Nós estamos no tempo das notícias. Se você ouve as notícias certas, saúde, paz, livre de ansiedade, mas você vai andar e caminhar no caminho certo. Eu gostei muito que a minha esposa, conversando com a mãe de uma criança, essa mãe relatou para ela, depois de ouvir uma aula minha, e falou assim, cara, o Carlos nos deu uma informação que agora nós estamos em paz. Porque a gente tem um filho de 5, 6 anos e a gente acreditava que ele tinha que estar em competições para ele conseguir se desenvolver e se tornar um atleta. Depois que ele falou que não precisava, a gente aquietou. Tá vendo? Sim. Aquietou. Então, cara, agora ela vai colocar numa escolinha, num futsal, vai dar os primeiros passos. Um atleta lá ele é do interior de Minas Gerais, o pai saiu e estava no Atlético Mineiro. Eu falei assim, com 9 anos, eu falei, não é a camisa agora. No caso do Atlético Mineiro, eu falei, não é a camisa. Você confia em mim? Volta para tua cidade, pai e mãe em casa, filho dentro do lar, bota ele no futsal, bota ele no campo, lá, e deixa que alguém vai ver ele lá. Confia nele? Confia no poder da família? Sabe o que aconteceu? Vitor Aurélio do Flamengo foi atrás do pai, porque viu na competição, o menino já estava com 12 anos, e falou assim, não, vamos fazer monitoramento com ele. Ah, monitoramento é bom? É, uma vez ou outra? É. Não, então nós queremos, mas ele quer permanecer aqui. Tá vendo, Serginho? Sim. Permaneceu lá, poder da família, o menino tá crescendo, tá saudável, a família tá em paz, e vai ser monitorado pelo Flamengo. Pode ser pelo Atlético Mineiro. O processo da formação vai estar junto, vai estar ligado um ao outro. Vai estar junto ali com 12 anos, porque ele entendeu o que faz e a família tem condições. E ele não vai ficar. Agora, chegou com 13 anos, 14 anos, vamos? Vamos. Aí sim ele vai estar no ponto. Eu acho que esse é o time correto. É o poder da permanência. Então, por que eu citei a Bíblia? Porque é o livro que mais me ensina sobre inteligência emocional e comportamento humano. E eu achei ainda essa aqui, Sérgio, com o desenho da bola. Então, gente, não tem. Aqui, o rei Davi falou, aquieta-te, ó, a minha alma. Porque se preocupa tanto. E o pior é que você tá colocando teu filho nesse barco aí, que você sabe que tá sabendo que não tem fim, porque você tá colocando a tua história na história do teu filho.
Acredite no poder da permanência do seu local de origem. E o Serginho, você está cumprindo uma lei que a CBF, que a lei do futebol exige. Não, dê oportunidade para os seus atletas de origem. Por que tem um estudo ali que foi desenvolvido? Parabéns aí por isso, Serginho, porque eu te respeito ainda mais, né? E eu falo que um dia eu já fui como um desses, não vou dizer pais, porque eu sou pai agora, mas eu já tive esse comportamento lá quando atleta, né? Não sabia gerenciar bem esse comportamento, viver em saber que o que é certo e o que é errado, saber respeitar ou não, saber respeitar o processo, mas aprendi. E acima de tudo, agora eu falo com os pais, cara, aprenda a respeitar quem está lá durante tanto tempo, gerenciando muitos atletas, onde ele tem que tomar decisões difíceis. Então, assim, parabéns por isso, e eu acredito muito nesse trabalho, e reforço ainda mais o que vocês estão fazendo, porque, mais uma vez, né, eu trouxe a referência que a gente conversou nos bastidores, né? Real Sociedade, e tem um outro clube que eu vou lembrar depois, eu vou deixar até na descrição desse vídeo aqui para vocês acompanhar a série na Netflix, que chama La Liga. E lá eles falam dos clubes que eles conseguiram, Serginho, ser uma das referências na Europa, no caso o time da Espanha, construindo e formando atletas somente da região. Formação de caráter, grandes vendas no clube de futebol e atletas mais preparados para o futuro, respeitando o local de origem. Vocês espelharam esses clubes aí também? Ou... Não. Isso a gente, acho que vem dentro daquilo que o Criciúma pensa, do que a gente pensa como profissional também, né? E tentar passar a orientação para o pai da melhor maneira possível, para que ele possa entender realmente os processos que o filho dele precisa para desenvolver, principalmente como um cidadão, e, na sequência, um atleta de alto nível aí dentro da performance do futebol, respeitando seus pilares. Pô, sensacional, Serginho. E, Serginho, é isso que eu tinha para perguntar. Eu acho que foi uma entrevista incrível. Falou da carreira, de todo o processo. Então, o pai, né, ter a oportunidade. Meu filho tá aí, joga futsal, né, vai ter a oportunidade de crescer aqui no Criciúma e me deixa muito tranquilo, eu como pai, ter o meu posicionamento de pai e saber que ele sonha em ser um jogador de futebol, que ele vai ter a oportunidade aqui de disputar, né? Disputar um lugar, uma posição, se desenvolver em um clube como o Criciúma, que foi o clube que eu comecei, né, a minha carreira. Se você tem, né? Qual mensagem você deixaria para os pais nesse momento, para aqueles que estão buscando e sonham em ter uma oportunidade de começar com o filho no futebol? Deixa o seu filho ser feliz da maneira que ele acha que tem que ser. O sonho é dele, não é do pai, né? Isso que eu penso, desenvolver sem pressão, que ele possa ser uma criança, que ele possa brincar da melhor maneira que ele acha que tem que se fazer. A gente se perdeu muito aquela cultura de brincar na rua, certo, que nós tinha, né? Hoje eu me coloco como pai também. Hoje eu tenho um filho de 9 anos e ele gosta de jogar futebol. E eu sei o que eu vivencio no futebol. E aí eu coloco ele jogar futebol na parte social. Vai brincar. Tem onde eu moro aqui no nosso bairro, eu deixo ele brincar na rua. Vai brincar na rua. Vai brincar. Só cuida da rua, né? A gente tem que deixar nossos filhos ser felizes da melhor maneira que eles se sentem bem. Então, eu peço isso para os pais, que se precisar alguma orientação nossa, a gente sempre está à disposição, uma orientação tua que vivenciou tudo isso, estudou para isso, né? Eu acho que isso é importante para o desenvolvimento da parte social do menino e depois na formação de um atleta. Pô, sensacional. E eu citei aqui, Serginho, nós temos um momento livre, eu não posso esquecer disso, cara. E eu citei a Bíblia, mas eu cito muitos outros livros aqui quando estou com outros convidados. Mas como nos bastidores nós falamos muito sobre o processo de mudança, né? E você falou muito sobre a Bíblia, sobre a vida cristã. Desde quando eu saí pela primeira vez, eu sempre saí com uma Bíblia. Incrível isso, né? Eu não entendia nada sobre o mundo espiritual, sobre vida com Deus,
mas eu sempre tive uma Bíblia do lado. E o fato de sair de casa muito cedo, hoje eu entendo que eu não saí sozinho, porque deixa eu dizer uma coisa para você, quando uma pessoa se sente sozinha, muitas vezes ela tá carregando um buraco dentro dela, um vazio, que é solidão. E solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de intimidade. Então hoje eu entendo que eu tive, por mais que eu saí de casa sozinho, só eu e minha mala, mas eu não estava sozinho. A torcida toda lá dos meus pais, dos meus irmãos, das pessoas que eu encontrei aqui, que me deram apoio. Poxa, o cara lembrou da tia Bentinha, cara, era uma cozinheira. Que ela, quando ela via que a gente tava com fome, e ali era só uma carne, né? Ela colocava 2, às vezes fazia um ovo quando faltava uma carne, chamava, fazia um carinho na gente. Então, sozinho a gente nunca esteve, né? E Deus, eu acredito que sempre prepara pessoas certas para nos alimentar. Amém. Ele sempre prepara. E aqui a Bíblia foi um livro que sempre me instruiu, e eu sempre li e conseguia colocar em prática. Isso foi um alimento para mim. Né? Deus, me deu essa capacidade de poder colocar em prática tudo aquilo que eu lia na Bíblia, e isso era uma forma de me sentir seguro e protegido. E teve até uma história também já no profissional, Sérgio, que um atleta, eu estava no Atlético Mineiro, e um atleta falou assim para mim: Carlos, nós vamos entrar em campo, mas eu tô assim inquieto, mas eu preciso de uma palavra. Daí eu chamei ele no canto, dentro do vestiário, lá no Independência, no Horto. Eu falei, li com ele um versículo, acho que era até o Salmo 91, falava que ele está protegido, ele está guardado, e que ele iria entrar dentro de campo e fazer um grande jogo. Orei com ele. Ele entrou em campo, jogou bem, voltou e falou assim: cara, deu certo, eu quero continuar fazendo. Só que a minha instrução foi: não faça isso um ritual de um ídolo, não, vou ler só naquela hora. Você precisa de um relacionamento diário para você desenvolver esse entendimento. Então isso marcou para mim a Bíblia, né, que eu conto como um livro, um manual de vida. Teve algum livro, talvez a Bíblia ou qualquer um outro livro que você queira mencionar, para poder deixar de exemplo para o pessoal aí? O meu melhor exemplo é a Bíblia Sagrada. É ela que me transformou em todos os sentidos, como profissional, como pai. Então, eu penso que a Bíblia é a que mais me impulsionou a me transformar no profissional que hoje eu sou. Né? Eu penso que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Então, é a Bíblia que eu e minha casa temos a admiração, e o livro que mais a gente lê. Pô, sensacional. E aqui nós temos um momento onde você é um líder. Não sei se você já leu esse livro. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Não sei se eu falei o inglês certo aqui. Simon, vamos ficar com Simon. Porque é um livro, Serginho, que muito me ensinou. Você é um líder, você se move por propósito, também missão. Você fala assim da dor que é de liberar um atleta. Porque você quer formar, e o fato de liberar não quer dizer que você não formou, você preparou ele, você está dando novos destinos agora. Perfeito. E o Começa pelo Porquê nos ensina muito sobre propósito e sobre alinhar a nossa mentalidade, a mentalidade de Deus, para tudo começar com um porquê. Por que eu vou acordar? Por que eu vou trabalhar? Não é por 60, 20 horas, não, é pelo teu caráter. Como você vai se desenvolver? Então, esse é o nosso presente da revolução do jogo. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Cara, que legal. Esse é o nosso presente para você. Pô, muito obrigado, cara. Possa ser um alimento aí. Vou ler isso aqui com muito carinho, né? E principalmente quando a gente está em casa, na hora de descansar, na hora das nossas viagens, né? Muito obrigado, Carlos, pelo presente, pela oportunidade. Eu acho que aprendi muito com você aqui, também hoje, né? Eu acho que a humildade prevalece em muitas coisas. Sim. Eu sempre levei isso para minha vida. A gente nunca é melhor do que ninguém. A gente nunca eu, sempre nós. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. A gente não tem que transferir responsabilidade. E bate-papos como esse só fortalece realmente a gente fazer sempre o nosso melhor e o que a gente acredita que seja certo. Principalmente quando se trata de líder.
né? A gente lidera muitas pessoas e a gente tem que ser exemplos, né? Logicamente que nunca a gente vai ser perfeito a todo momento, né? Mas a gente tenta ser, né? E quanto mais transparente a gente for, mais ético a gente for, mais profissional a gente for, mais caráter a gente ter e mais humildade a gente ter, mais a gente vai evoluir como pessoa e como ser humano. Muito obrigado e vou estar sempre orando por você aí e parabéns por esse grande trabalho lindo que você faz aí nesse teu programa. E fico muito feliz de estar aqui hoje e de saber que passou grandes pessoas aqui no teu programa e vou levar isso pro restante da minha carreira. Certo. Cara, muito obrigado e eu não vou dar uma despedida não, porque eu quero que você volte, hein? Mais vezes a gente falar outros temas, outros assuntos, porque eu acredito que temos muito assim, né, para entregar e que 1h30 de bate-papo você consegue entregar, mas não entrega tudo, né? E é isso. Serginho, muito obrigado. Espero que tenha gostado mesmo, né? E aqui a gente quer honrar mesmo quem senta aqui, porque pela disponibilidade que teve, pela contribuição, a gente tem, no mínimo, é honrar, agradecer por tudo que entregou aqui pra gente. Pessoal, foi mais um episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho e fazer igual o Júlio disse, ó, compartilhar aí com o máximo de pessoas que você conhece e que ama, porque esse conteúdo é um conteúdo rico, veio de fato para revolucionar, porque estamos falando do futebol de uma forma para transferir o conhecimento. Estamos cumprindo um princípio bíblico, né? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabedoria para você cumprir um princípio e vivendo um princípio, cumprindo um princípio, você vive uma promessa. E é isso que estamos entregando para vocês. Deus abençoe, forte abraço, nos acompanha aí, espere mais novidades. Abraço!